Olá, belly dancers lindas, irmãs da dança, sejam bem-vindas. Eu sou Fernanda Chanan e esse é mais um vídeo de Cria Seu Figurino. Hoje eu tava com vontade de bater um papo gostoso, assim, de contar pra vocês como é que eu acabei me tornando figurinista, né? Então hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Bom, eu sempre gostei de roupa, sempre gostei de costurar. Lá na minha casa, minha mãe tinha máquina de costura e ela costurava. Ela fazia minhas fantasias quando eu era criança, fantasia para escola, sabe? Assim, sempre foi muito presente na minha casa a costura. E eu sempre gostei muito, sabe? Eu sempre gostei de coisa brilhante, de vestido de princesa, de vestido de noiva, coisa chamativa, sabe? Naquela época eu nem sabia da existência da dança do ventre, mas era disso que eu gostava. Disso que toda belly dancer gosta e ama, aquele brilho, aquele glamour, sabe? Aquela coisa que tu vê e não consegue tirar os olhos de tanto que brilha. Isso aí que eu gostava, só que eu não fazia ideia, né? Eu achava, assim, de criança eu queria ser designer de moda. Mas, né, assim, designer de moda teria ficado meio entediante pra mim, né? Porque eu precisava de uma moda brilhante. Mas então tá, eu fazia roupas para as minhas bonecas. Eu lembro que eu tinha uma boneca com um vestido de princesa, tudo brilhante, maravilhoso. Daí eu fiquei fazendo outros, eu costurava à mão. Eu nem lembro quando foi que eu aprendi a costurar à mão, porque minha avó também costurava, então eu aprendi a costurar botão, sabe? Costurar coisinha, botão, meia. Assim, o normal que se costura numa casa, um botão que cai, uma meia que abre, enfim. Então eu ficava fazendo desenho em papel, sabe, de vestido de noiva, botando brilho. Assim, eu amava, eu era doida com isso. E eu falava pra todo mundo que eu queria ser designer de moda. Daí depois cheguei na adolescência e eu comecei a desenhar minhas próprias roupas. E também a colocar, sabe, bordados, brilhos nas minhas roupas do dia a dia. E também comecei a desenhar mesmo minhas roupas. Só que aí eu levava na costureira e eu não achava uma costureira que fizesse a roupa do jeito que eu queria. É que assim, né? Eu sou uma virginiana chata. Sou muito detalhista. E daí, sabe como é virginiana, né? Ou faço eu do meu jeito e tudo o resto tá errado, né? É muito chato, mas virginiano é assim mesmo, com as coisas que a gente faz mesmo, com o trabalho da gente, enfim, né? É chatice mesmo. Então, assim, eu sou extremamente detalhista, daí as pessoas não faziam do jeito que eu queria. Então eu falei, tá bom, vou ter que fazer o mesmo, vou aprender a fazer, eu vou fazer um curso de costura, de corte, de modelagem e de costura. Então eu fui lá e fiz. Daí então eu comecei mesmo a criar minhas roupas e eu que cortava tudo mais e eu dava para minha mãe costurar na máquina. Porque aí eu tava no ginásio ainda. E minha mãe não queria me ensinar a costurar na máquina, porque ela não queria que eu tirasse o foco dos meus estudos. Então eu cortava, fazia tudo e dava para ela costurava para mim na máquina. E bom, assim eu comecei a usar as roupas que eu desenhava, todo mundo sempre tinha a ver com a minha roupa, enfim. Fui passando o tempo, daí eu entrei para dança. E lá quando eu fui fazer minha primeira apresentação, assim, tinha uma... Era uma das alunas mesmo, da minha prof, que ela fazia o figurino de todo mundo. Nossa, eu falei assim, olha, eu vou fazer minha própria saia e tudo mais. Eu pedi permissão para a prof e ela me falou, tá bom, tu pode fazer a saia, faça igualzinha, desse jeito assim. E dá pra fulana, né, que era a costureira do grupo, que ela te dá já o cinturão pronto e o sutiã, e ela forra o sutiã pra ti e tu faz o bordado se tu quiser. Tá certo. Então minha mãe dançava junto comigo, então eu fiz a roupa minha e a dela. Eu fiz as saias das duas e os bordados. Vou colocar uma foto por aqui dessas roupas. Era bem uma roupa bem antiga e essa aí foi desenhada pela prof mesmo, era todo mundo igual, era obrigatório, sabe? Todo mundo igual.
Daí era daquelas antigas, com franja. Eu lembro as horas que eu passei fazendo aquelas cortinas de canutilho. Que, assim, na verdade, eu acho que passei anos depois sem fazer um figurino que tivesse nem lantejola, nem canutilho. Porque eu fiquei, sabe, enjoada de tanta lantejola e canutilho. E bom, depois eu troquei de escola e minha prof nova, que foi a prof Amirel, que foi com ela que eu me formei de professora e tudo, ela assim, ela te deixava mais livre. Tipo assim, por exemplo, ou a gente combina uma mesma cor para todo o grupo e cada uma faz o figurino do jeito que quiser, ou a gente faz um modelo parecido em diferentes cores e cada uma escolhe a cor que quiser. Mas ela gostava de que cada uma tivesse sua personalidade no palco, entende? Mesmo que fosse um grupo, que fosse para dança de grupo. Então ali eu continuei, eu fiz meu primeiro figurino, que foi aquele celeste e azul, né? Que vocês já viram no vídeo da dica dos broches no cinturão. E ele tinha outra saia diferente, que eu vou colocar a foto aqui. Era uma saia godê com duas aberturas, simplesmente, né? E aí todo mundo doido com meu figurino, todo mundo na escola amando. E assim, né, foi começando a questão de eu fazer roupas para outras pessoas. Eu comecei a fazer saias para as gurias, daí, assim, no geral, como antigamente no Uruguai, assim, não tinha ateliê, não tinha ninguém se dedicando a fazer figurino de dança doente para vender, né? Era normal as bailarinas fazerem os bordados elas mesmas, assim. O normal lá no Uruguai, era a gente mandar, eu não, né? As outras gurias, mandar na costureira fazer a saia e fazer a base do cinturão e forrar o sutiã. Daí ela devolvia tudo pronto e aí a gente bordava em cima, né? As gurias bordavam com a pedraria, lantejola, sei lá o que, né? Então todo mundo sabia bordar. Então os trabalhos que eu peguei lá foi para fazer trabalho de costura mesmo. O bordado ficava por conta das bailarinas. Mas assim, o último ano que eu passei lá, a última mostra da escola que eu dancei, eu vesti a escola inteira. Isso foi no 2016. Eu vou colocar algumas fotos aqui das bailarinas. E eu vesti quase todo mundo. Eu fiz um monte de figurino esse ano. Eu fiquei super feliz, porque assim, para quem faz roupa, não tem roupa de dança, né? Não tem felicidade maior que ver as tuas roupas sendo usadas no palco, né? E até mais pelas gurias que tu já conhece, por tuas colegas, e que elas ficarem lindas com as tuas roupas, a roupa ficar perfeita nela, e eu tirar foto com ela, pra mim é maravilhoso, uma delícia. E bom, aí eu tomei conta de que eu queria mesmo trabalhar com isso, ter um ateliê, me dedicar a fazer figurinos para vestir bailarinas, mulheres lindas e ver elas brilhando no palco com as minhas roupas. E bom, foi ali depois disso que eu vim para o Brasil, agora eu moro em Porto Alegre, e comecei. Assim, a Alma Oriental, que é o meu ateliê, ela já existia, né? Eu tinha feito a página no Facebook, eu divulgava, tudo mais. Mas aqui eu, assim, quando a gente veio morar aqui, já alugou um apartamento com um quarto a mais para eu montar o ateliê. E por enquanto sou eu sozinha, continuo sendo eu sozinha no ateliê. Porém, eu comecei a ter mais clientes, eu fiz várias roupas para muitas mulheres. Teve mulher de São Paulo, do Rio, que me contatou para comprar minhas roupas. E eu tô super mega feliz. E não tem coisa que me faça mais feliz do que fazer figurino e ver essas bailarinas lindas brilhando no palco com minhas roupas. E até aqui a minha história, mas sim, uma observação que eu queria fazer sobre isso tudo é que aquele curso, lembra que eu fiz um curso na adolescência, eu tinha uns 15 anos quando eu fiz aquele curso de modelagem, corte e costura. Daí, o que eu uso desse curso hoje em dia é praticamente nada, gente. Apenas me serviu assim para, sei lá, eu saber fazer
um molde de saia, um básico de saia. Ele me serve mais para fazer os macacões, que eu, além de roupas para palco, eu faço roupas para aula. E aí sim, eu uso um pouquinho mais do que eu aprendi naquele curso. Mas para fazer figurino mesmo, eu fui aprendendo na prática, sabe? Eu comecei me inspirando em figurinos que eu via por aí, né? Figurinos de bailarinas que eu gostava, que eu admirava. Eu ficava inspirada nesses e aí eu criava uma coisa parecida, né? Eu me inspirava ali e criava o meu. Porém, assim, eu fui aprendendo no fazer, no dia a dia, dicas de bordado, eu fui descobrindo, sabe, como fazer, como dar um jeito, como fazer, por exemplo, que o comprimento da saia fique perfeito, como fazer que o bordado fique certinho, que ele não descosture, como fazer, como forrar o sutiã do jeito mais fácil, mais simples, e que ele fique limpo, que fique com um acabamento legal, como fazer as tiras do sutiã, como fazer a forma do cinturão, enfim, tudo eu fui aprendendo no fazer, no dia a dia. Então é por isso que eu falo assim, que ninguém precisa nem se tornar uma esperta em costura para fazer um figurino de dança do ventre. Tem um monte de dicas que tem que saber, tem um monte de técnicas que tem que aplicar para ele ficar bem feito e com um acabamento bom. Porém, isso é uma coisa que tem que aprender e que não é aprender a ser costureira, é uma coisa bem diferente. E assim, essa é a ideia que eu quero passar para vocês com esse projeto Cria Seu Figurino. Vocês entenderem que não precisam ser espertas em costura para fazer os figurinos. E assim, eu vou disponibilizar tudo que eu sei para vocês conseguirem fazer. Tudo que eu aprendi nesses anos todos, que eu levo costurando para mim e para as outras, figurinos de dança do ventre. Isso é o que eu quero passar para vocês. Então era isso, ficou aí minha história. Comenta aí o que vocês acham, comenta aí se vocês acham que é possível mesmo vocês aprenderem a fazer figurino. Eu sei que vocês conseguem aprender. Só me comenta aqui o que vocês acham. Só coloca aqui, ai, Fernanda, eu acho difícil demais. Ai, Fernanda, eu nunca peguei agulha na minha vida. Gente, não importa. Eu juro por Deus que eu posso te ensinar. Então, um beijo dançante, abraços para vocês e até breve.